Bidou no Mengão. Flamengo manda recado para Atlético Mineiro. Gerson, após determinação interna, é barrado no Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de segunda-feira, recheado de informações. Primeiro, quero pedir para vocês começarem a nos assistir, deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro você fica sempre informado sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro no TikTok, no YouTube e página Amaury de Paula Santos no Facebook. Então vamos para as notícias, porque notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Bom, excelente notícia aqui. Flamengo vai receber quantia milionária após venda de Natan a time espanhol. Meus queridos, a segunda-feira já começou bem para o Mengão. O Real Betis da Espanha oficializou nesta segunda-feira a aquisição em definitivo do zagueiro Natan, que estava emprestado pelo Napoli da Itália. A transferência foi confirmada por meio de comunicado nas redes sociais da equipe espanhola. Assim sendo, o valor da operação foi de 9 milhões de euros, equivalente aí a cerca de 57 milhões e 800 mil reais, na cotação atual, tá? Assim sendo, o defensor brasileiro firmou um vínculo com o clube até junho de 2030. E aonde entra o Flamengo nessa história aí, PQD? Como clube formador, o Flamengo tem direito a 3,5% da transferência de Natan entre a Napoli da Itália e o Betis. O percentual corresponde aí a 315 milhões de euros, cerca de 2 milhões de reais na cotação atual. É o mecanismo de solidariedade da FIFA que garante aí a compensação financeira aos clubes que formam atletas negociados, 315 mil euros, tá, milhões, e o Flamengo vai receber 2 milhões aí para os seus cofres para ajudar a fortalecer ainda mais esse elenco qualificado do Mengão, Falar em negociações, sabemos que o Flamengo está tentando a contratação de mais um Jorge, que é o Jorge Carrascal, tá? O Flamengo tem esperança que consiga aí, nessas últimas 48 horas, firmar essa negociação. Caso não consiga, o Flamengo ainda vai continuar para que o atleta esteja disponível aí para o restante da temporada, o segundo semestre do Mengão. Vamos lá. O empresário de Carrascal esfria rumores de acerto com o Flamengo. Ele continua no Dínamo. Teve um cara aí, que eu não vou falar o nome dele, que o nosso amigo Cláudio sempre usa um termo aí que eu não vou usar aqui, não posso. Falou que já estava contratado, que já era atleta do Flamengo e pá. Não. Ele aceitou os termos do Flamengo, o Jorge Carrascal aceitou os termos do Flamengo, aceitou o salário, aceitou o tempo de contrato, que são de 3 anos, porém, ainda não houve a negociação. Ele aceitou os termos do Flamengo. Falta ainda decidir o acerto com o Dínamo. Vamos lá. O Flamengo segue empenhado na contratação de Jorge Carrascal, meia de 27 anos, que atualmente está no Dínamo de Moscou da Rússia. Mesmo após ter a primeira proposta recusada, a diretoria do clube carioca apresentou uma nova oferta, dessa vez de 12,5 milhões de euros, aproximadamente 74 milhões e 900 mil reais. Com adicionais de 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões e meio de reais em bônus. Nesta segunda oferta, o agente do atleta falou abertamente sobre o tema. Vamos lá. Apesar do otimismo por parte do Flamengo, o empresário Rodrigo Lopes, que atua na representação de Carrascal nos mercados brasileiros e americano, afirmou que as tratativas não estão concluídas. Vamos para as aspas do Rodrigo Lopes. Estes são apenas rumores. Há uma grande possibilidade de que ele fique no Dínamo para a próxima temporada. No entanto, ele continuará sua carreira no clube de Moscou, fecha aspas, declarou Lopes ao portal RB Sports, tá?
Então, essa é a situação. Há uma grande probabilidade de que ele fique no Dínamo na próxima temporada. No entanto, ele continuará sua carreira no clube de Moscou, por enquanto. As negociações estão em andamento, não tem nada concretizado como alguém alardou aí anteriormente, tá? Internamente, o Flamengo já teria alinhado todos os termos com Jorge Carrascal, incluindo salário e tempo de contrato que se estenderia até 2028. A nova proposta formal enviada ao Dínamo demonstra a intenção do Flamengo em fechar a transferência, sobretudo pela sinalização positiva do atleta. O clube russo, no entanto, ainda não deu resposta definitiva a essa última proposta feita pelo Flamengo. Tá? O atleta quer muito vir, mas depende do time que detém os direitos econômicos do jogador. Então, falando aqui em times russos, vamos falar sobre Gerson, que foi pedido para ele ser barrado no Mengão. Mas primeiro tem uma última palavra aqui, ó. Negociação entre Gerson e Zenit pode melar por obstáculos financeiros da Rússia. Embargo financeiro lá que os Estados Unidos promoveu aí contra a Rússia por causa da invasão à Ucrânia, né? Bom, o Zenit se mostrou disposto a pagar a multa rescisória para tirar Gerson do Flamengo, uma vez que o Mengão não deseja negociar o meia. A única forma de contratar o camisa 8 é desembolsando 25 milhões de euros, seja 159 milhões de reais na cotação. Porém, a negociação entre o capitão rubro-negro e o clube russo pode não acontecer, meus queridos, por conta de um problema financeiro da Rússia. O time russo não tem dinheiro? Tem dinheiro sim. Só que existe um embargo aí por conta de sanções devido ao problema que eu acabei de narrar, tá? Isso porque, em função da guerra na Ucrânia, as restrições dos Estados Unidos, o sistema bancário da Rússia fica bloqueado para operações internacionais pelas questões políticas. Desse modo, a diretoria do Flamengo entende que, se o canal de pagamento não for aceito pelas instituições brasileiras com as quais o Flamengo trabalha, a venda pode não ir adiante. A informação é do Globo, tá? Então, há um problema aí desse embargo financeiro contra a Rússia devido a esse conflito na Ucrânia. Isso aí pode atrapalhar a negociação entre o clube, né, o Zenit, e também o Gerson, né? Vou dar um exemplo aqui recente, que foi a negociação do Flamengo com o CSKA por Lohan. No início da temporada agora de 2025, o Flamengo esteve próximo de acertar a venda de Lohan para o CSKA da Rússia. Vocês se lembram? Porém, após aí as partes chegarem a um acordo, a negociação foi cancelada em cima da hora. Isso porque o clube russo não conseguiu efetuar o pagamento exigido pelo Flamengo devido à falta de canal bancário aberto disponível. Com isso, o jovem permaneceu no mais querido. Então, Lohan, está explicado aqui o porquê que o Lohan não foi transferido para o CSKA da Rússia, por conta do embargo financeiro. O clube do CSKA não conseguiu efetuar o pagamento ao Flamengo, para que todos fiquem cientes aí do que está acontecendo. Ainda falando em negociações, né? Flamengo que tenta reforçar e qualificar mais o seu elenco para o Super Mundial de Clubes. Entrou um novo atleta no radar e é um atacante com bons números que está lá na nossa página, Amaury de Paula Santos. Noah Okafor. Flamengo abre negociações para contratar o atacante do Milan, diz portal turco, tá? Após acertar a chegada de Jorginho, ex-volante do Arsenal da Inglaterra, a diretoria do Flamengo passou a focar na parte ofensiva do Mengão. Nesse sentido, o mais querido possui negociações para contratar Noah Okafor, atacante que pertence ao Milan da Itália. Segundo informações do canal de YouTube Robona Digital, o Flamengo possui conversas em andamentos com o Milan para acertar a contratação do atacante. Além disso, o rubro-negro não é o único clube interessado no suíço, pois o Bakistas da Turquia enviou uma proposta de empréstimo pelo jogador ao time italiano. Porém, neste momento, a equipe italiana prioriza a oferta do Flamengo. Vou trazer algumas informações sobre Noah.
atacante suíço de 25 anos. No Okafor se formou nas categorias de base do Basel da Suíça, clube que atuou como profissional até 2020, quando foi vendido para o Red Bull Salzburg da Austrália. Na Austrália, o jogador permaneceu por 3 anos e logo depois foi reforço do Milan. Contudo, desde fevereiro de 2025, o atleta está emprestado ao Napoli da Itália. Vale ressaltar que, além de centroavante, o profissional também pode jogar nas duas pontas, coisa que o Flamengo está procurando no mercado e quer muito, devido à queda de rendimento de Everton Cebolinha e também aí do Michael. Se tá feio, esquece, né? Trazer os números desse atacante. No Okafor, não possui números elevados nessa temporada 2024-2025, porque, além de receber poucas oportunidades em Milan e Napoli, o atacante também sofreu com algumas lesões no ano. Desse modo, o jogador atuou em 21 partidas, somando 1 gol e 2 assistências. Já na carreira, o atleta possui 277 jogos disputados, com 63 gols marcados e 37 passes aos companheiros, ou seja, 277 jogos, 63 gols e 37 assistências, né? Então, os números dele são bons, são 100 participações diretas em gols em 277 partidas. Segundo informações do portal Transfermarkt, site especializado em valor de mercado dos jogadores, Noah Okafor é avaliado em cerca de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões e 300 mil reais na cotação atual. E aí, gostaram da novidade? Gostaram desse atleta que o Flamengo está monitorando e tentando trazer para o seu ataque? Sabemos que Juninho, Shurek, não está conseguindo demonstrar para o que veio, né? Bom, vamos lá, mudando aqui de assunto, trazer mais uma notícia boa. Além dos 315 mil euros que vai entrar nos cofres do Flamengo, 2 milhões de reais na cotação atual, também temos novidades sobre Jorginho. Rapaz! Na última sexta-feira, dia 6, o Flamengo anunciou o primeiro reforço da janela de transferência especial. No meio deste ano, trata-se de Jorginho, ex-Arsenal da Inglaterra. E nessa segunda-feira, dia 9, meus queridos e minhas queridas, o jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário, o BID, bidou no Flamengo, da Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida aí como CBF. Dessa forma, agora Jorginho está regularizado e poderá estrear pelo Flamengo. Inclusive, o técnico Felipe Luiz conversou com o atleta para mostrar ideias táticas. Além disso, vale lembrar que o volante já treinou com o elenco rubro-negro no último sábado, antes de conceder a coletiva de imprensa, e treinou hoje também, tá? Tá 100%. Bom, agora a pergunta que não quer calar: Jorginho pode jogar o Super Mundial de Clubes com o Flamengo? PQD vai responder para vocês. Segundo o regulamento oficial da FIFA, os clubes participantes do Mundial de Clubes podem inscrever jogadores no torneio até terça-feira, mais conhecido como amanhã. Vale destacar que, por ter adotado o horário de Nova York como referência, a janela termina meia-noite e 59 de dia 11 de junho, no horário de Brasília. Dessa forma, esse vai ser o limite para que os atletas estejam registrados no Transfer Matching System, TMS, e assim aptos a participar da competição internacional. Ou seja, Jorginho vai jogar sim pelo Flamengo no Super Mundial de Clubes. Podem ficar tranquilaços. Então, mudando aqui de assunto, meus queridos. Bom, vai ter mudança mais uma vez nas categorias de base do Flamengo. Isso aí já é um plano desde quando o BAP assumiu o Flamengo e trouxe José Boto. Então, assim, desde que assumiu o controle do Flamengo no início desse ano, a gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, tem feito uma série de mudanças na categoria de base. Agora, mais uma está prevista, a contratação de um novo coordenador previsto para ser oficializado em julho, ou seja, essa daí só vai acontecer em julho. Segundo informações divulgadas aí, primeiramente pelo perfil Flazoeiro, o diretor técnico José Boto quer um nome de confiança para se reportar a ele nas categorias de base do clube, tá?
Atualmente, o cargo de coordenador pertence a Cadu Borges e não está claro se a chegada de um novo profissional vai interferir com isso ou se os dois serão integrados ao funcionamento do trabalho. Ou seja, se for ficar os dois, é mais dinheiro que o Flamengo vai gastar, né? Aí está fugindo daquele profissionalismo tanto falado pelos novos diretores. Bom, a decisão partiu de Boto, que tem feito uma série de alterações nas categorias de base desde que chegou. O novo profissional, porém, só pode começar a trabalhar no Flamengo em julho. Vale ressaltar que o organograma da base, Carlos Naval ainda consta como gerente geral. O profissional foi colocado no posto justamente pela atual gestão após desempenhar o papel de gerente de transição. A reformulação das categorias de base tem como intenção principal unificar os estilos até o profissional e criar um DNA do Flamengo que seja reforçado a cada subida dos jovens, ou seja, que os jovens já cheguem lá com a mentalidade de profissional, que possam estar à disposição do Felipe Luiz e atuar quando forem acionados, né? E por falar em atuar quando forem acionados, vou trazer a atualização do boletim médico do Mengão, meus queridos. Flamengo atualiza a situação clínica de Plata e De La Cruz nessa segunda-feira, dia 9, né? O equatoriano realizou atividades individualizadas no campo e não apresentou dores após o treino, enquanto o uruguaio segue o cronograma do departamento médico, com boa evolução, e realizou exercício na academia do Centro de Treinamento Jorge Elal, mais conhecido como Ninho do Urubu. Então vamos lá. Plata, jogador realizou trabalhos individualizados em campo hoje e não relatou dores após a atividade. Nicolas de la Cruz segue planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, apresentando evolução diária e realizou exercício na academia do CT Ninho do Urubu. Então, teremos todo o elenco à disposição no Super Mundial de Clubes. Vocês podem estar certos disso, a não ser que ocorra algum contratempo na convocação das suas respectivas seleções, né? Arrascaeta, Guilherme Varela, Gerson, Danilo, os jogadores estão à disposição das seleções, né? Bom, falar em jogador que está à disposição, tem um aí que está nas graças do técnico Felipe Luiz. Outrora, nós, torcedores, pedimos muita saída desse jogador e hoje parece ele ser peça importante no esquema tático do Felipe Luiz. Flamengo mandou recado ao Atlético Mineiro sobre negociação por Alan. A ideia do Atlético Mineiro era repatriar Alan logo nessa janela de transferência aberta por causa do Mundial de Clubes. No entanto, o Flamengo comunicou ao clube de Minas Gerais que conta com o volante e, com isso, sequer ouviu a proposta pelo atleta. Então, Alan permanece no Flamengo. Agora sim, aquele assunto que eu abordei lá no início, após solicitação interna, Gerson é barrado no Flamengo. Que história é essa, PQD? Bom, visando acelerar o processo de reformulação no elenco, o técnico Felipe Luiz decidiu retirar Gerson do time titular do Flamengo, mesmo com a permanência garantida até o Mundial de Clubes. A medida se antecipa à iminente saída do volante, já que o Zenit confirmou que efetuará o pagamento da cláusula rescisória de 25 milhões de euros, como já falei, quase 160 milhões de reais, né? Valores que são extremamente importantes para o clube. Além disso, além desses números que já envolvem a multa e o Flamengo ainda pode receber um valor adicional de 50 milhões de reais referente a direitos de imagem de Gerson, de acordo com o estabelecido em cláusula contratual durante a sua última renovação. Em caso de rompimento unilateral, o Flamengo tem o direito a cobrar esses valores até 2030, o que pode elevar o total da transação para 210 milhões de reais. Já trouxe aí um ex-dirigente do Flamengo que o pagamento da multa rescisória quebra todos os outros acordos, mas a Raíssa Simplício trouxe que está explícito no contrato que, se houver uma quebra unilateral do acordo feito com o Gerson até 2030, o atleta terá que devolver esse dinheiro que já foi pago a ele de maneira antecipada, tá?
Para contar com Gerson no elenco, o Zenit ofereceu um salário de 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais, livres de imposto, aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais por mês, atendendo o pedido do staff, que é o pai dele, né? O clube russo aceitou realizar o pagamento de multa à vista, mas apenas após o encerramento da participação do atleta no Super Mundial. Lembrando, Gerson quer jogar o Super Mundial, né? Então o staff dele pediu para que o Zenit aguardasse o término do torneio, mas o Flamengo, preocupado em um atleta se lesionar, o que o time fez? O Flamengo quer fazer? Quer deixar ele de fora da competição do Super Mundial para que não aconteça nenhuma intercorrência com ele e prejudique a negociação. Daqui a pouco eu vou trazer quem é aí, tá? Eu vou trazer agora quem assinou essa matéria. Vozes da cabeça do PQD. Não. Todas essas notícias que eu trago para vocês é colocada lá na nossa página Maurício Paula Santos e principalmente eu coloco a fonte da matéria. Então tá aqui, ó. Após solicitação interna, Gerson é barrado no Flamengo. Matéria de Isadora Reis, em dia 9 de junho de 2025, tá? Ela é do portal... Caramba, esqueci o nome do portal. O Time. É o portal O Time, se eu não me engano, tá? Então, matéria de Isadora Reis e ela trouxe essa informação pra gente aí. Outra informação que eu tenho para trazer para fechar essa matéria, que eu ainda não postei na nossa página Maurício Paula Santos, mas estão todos praticamente cientes com relação a Carlinhos, tá? O Carlinhos segue no Vitória. Alvo do Remo, Carlinhos seguirá no Vitória por enquanto. O atacante não aceitou a proposta do clube paraense e vale lembrar que o time baiano tentou devolvê-lo ao Flamengo, mas o Flamengo também não quis. Essa é a situação de Carlinhos. Carlinhos que tem contrato com o Flamengo até 2026. Eu pensei que era só até o final desse ano, mas eu fui verificar direitinho o contrato dele com o Mengão. O contrato dele vai até 2026. Sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Não deixe de dar o like, fazer a inscrição de vocês, isso é muito importante. Saudações.